No mapa do Brasil é uma conjunção que quase sempre está envolvida nas principais crises políticas e sociais do país. Acompanhe esse vídeo para você entender melhor, tá bom? Vem comigo. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz aí junto aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? Só uma notinha aqui, gente, bem rápida antes da gente começar. Já me perguntaram sobre atendimentos, né? Se eu atendo pessoas, ou se eu faço, interpreto mapas, o que for, tá? Eu ainda não estou fazendo esse trabalho, tá? Mas sim, eu pretendo começar a fazê-lo a médio e curto prazo, ok? No momento eu estou me especializando, no momento eu estou me aprimorando. Para mim, a astrologia é algo, eu acho que é algo muito sério, tá? De maneira que eu quero vir a fazer o melhor trabalho possível, o trabalho mais especializado possível nessa área, ok? A astrologia é algo muito complexo, né? Não é essa banalidade que a gente vê aí nas redes sociais, de forma que não dá para fazer um curso de astrologia de alguns meses e já sair atendendo, tá? A astrologia demanda anos de estudo, né? Principalmente quando você quer fazer um trabalho de cunho psicológico e terapêutico, né? O que tem que interpretar por interpretar, a inteligência artificial já está fazendo, entendeu? Preencher folhas e folhas de interpretações, muitas vezes tiradas dos livros, isso aí a inteligência artificial faz melhor do que a gente, né? Mas fazer um trabalho onde você recebe a pessoa, onde você escuta a pessoa, onde você verifica os pontos em que você pode ajudar a pessoa, entendeu? Onde você pode fazer a pessoa evoluir, a pessoa aprimorar. Isso daí é o ser humano que faz, não tem inteligência artificial nenhuma que substitua isso, entendeu? Então esse é o tipo de trabalho que eu quero fazer no meu futuro, como astrólogo, né? Receber pessoas e ajudá-las, né, ao nível psicológico, ao nível terapêutico, ao nível da vida mesmo, tá bom? Mas vamos aí ao motivo do vídeo em si, né? Em geral, os meus vídeos, eles nascem de discussões e posts que acabam acontecendo lá no meu grupo do Telegram, tá? E às vezes eu faço enquete para eles votarem no tema do vídeo da semana. E nessa semana o tema que saiu vencedor foi a análise do mapa do Brasil em certas datas chaves, né? Onde aconteceram revoltas, golpes, levantes, badernas, o que for, tá? E a gente verificou, né, aliás, das pesquisas que foram feitas, que eu fiz particularmente, verificou-se que, em geral, a conjunção Lua-Júpiter, que acontece na quarta casa do Brasil, ela está sempre envolvida de alguma maneira. Ela sempre está envolvida nos trânsitos das datas desses acontecimentos chaves, ok? Lembrando, como eu já disse no outro vídeo, que eu não uso o mapa do Brasil do dia 7 de setembro de 1822 às 16h08. Eu uso os da mesma data, só que às 16h58, justamente, entre outras coisas, por conta desse posicionamento, dessa conjunção aí que deu origem ao título do vídeo, tá bom? Vamos conferir. Aqui está o mapa do Brasil, né, de 7 de setembro de 1822 às 16h08. E aqui está a conjunção Lua-Júpiter, né? Vamos destacar ela aqui. E essa conjunção, vocês podem observar que ela está isolada do restante do mapa, né? Ela não faz nenhum aspecto com nenhum outro planeta, nem com os principais ângulos do mapa. Ela está isolada. Tá? Então eu imagino que um trânsito importante passando aqui teria também efeito isolado, né? Mas não é aquilo que eu constatei nas pesquisas que eu fiz, tá? Pelo contrário, em geral, essa conjunção, como eu disse, ela está sempre envolvida dos principais dramas, das principais crises do país, tá bom? Vamos dar uma olhada agora no mapa das 16h58, que eu já deixei até aqui na memória. Conjunção está aqui de novo. Mas dessa vez ela está fazendo aspectos com o ascendente e com o meio do céu. Está aqui, né? Então, trânsitos que passem, que afetem essa conjunção, também vão estar afetando o ascendente, também vão estar afetando o meio do céu. Ou seja, vão estar afetando a identidade do país em si, né? E assim também como o governo, né? Porque o ascendente é a identidade do país e o governo é o meio do céu.
Então, ambos estão sendo afetados aqui sempre que passa uma conjunção, um trânsito que afete essa conjunção, ok? No mapa de um país, gente, a Lua é o povo, né? A Lua são as massas, tá? E Júpiter é o planeta da boa sorte, né? O planeta da expansão, o planeta da religião, né? Mas também o planeta dos excessos e da insatisfação. E tudo isso ocorrendo em Gêmeos, né? Que é um signo volúvel, mutável, muitas vezes superficial. Tá? Júpiter em Gêmeos está em exílio, significando que não é aquele Júpiter de valores morais sólidos e profundos, né? Que segue a lei de forma firme, é um Júpiter geminiano, né? Um Júpiter volúvel, mutável, superficial, né? Muitas vezes com valores morais flexíveis, tá? É o Júpiter do jeitinho, do sincretismo religioso. Né? Ou seja, as massas, que já são por definição volúveis e instáveis, né? As massas brasileiras ainda estão num signo volúvel, imutável, conjunto a um planeta cujo posicionamento expande tudo que toca, tá? E que, estando em Gêmeos, adora um jeitinho. Ok? Júpiter, por sua vez, também é um dos regentes do ascendente. Né? O ascendente está aqui em Peixes. Tá? De forma que essa característica do brasileiro faz parte da identidade nacional. Né? E que esta conjunção aqui, por quadrar o ascendente, interfere muito na vida do país. Ou seja, aquela coisa da superficialidade, do jeitinho, da forma como o brasileiro lida com a vida, lida com o dia a dia. Isso tudo prejudica mais o país do que a gente pensa. Né? Prejudica inclusive a identidade do país, prejudica a forma como o país começa as coisas. Né? A forma como o país é visto. Né? Estamos falando da identidade do país, estamos falando do ascendente. Né? E essa conjunção está em oposição ao meio do céu, tá? Na psicanálise, gente, a gente aprende que os mecanismos de defesa nunca operam sozinhos, mas sempre operam combinados com outros mecanismos de defesa, ou com um outro mecanismo de defesa, né? E nos aspectos de oposição no mapa natal, em geral, operam dois mecanismos de defesa, tá? Primeiro, a pessoa ela identifica alguma coisa num outro que ela também tem, só que ela nega isso. Entendeu? Ela não aceita isso. Tá? Então, o que acontece? Tem o primeiro mecanismo de defesa, ela tem a negação. Ela não aceita aquilo que ela viu no outro, mas que ela tem dentro dela. Tá? E o segundo mecanismo de defesa que opera é quando ela projeta isso no outro. Né? Eu não tenho isso, quem tem é o outro. Né? Isso aí é típico nos aspectos de oposição no mapa natal. Tá? Aquela coisa de você identificar no outro alguma coisa, você não aceita aquilo no outro, porque você tem isso e também não aceita. E você projeta no outro, acusando o outro, dizendo, tá vendo? Aquele ali tem aquilo ali, não eu. Tá? E aqui a gente pensa quantas vezes o brasileiro não acusa o governo de certas coisas. Né? O brasileiro fica acusando o governo de não fazer isso, não fazer aquilo. O brasileiro fica acusando o governo de não cuidar dos pobres, ou do governo pensar em si mesmo, né? Do governo ser um cabide de emprego, o que for. Tem que ver até que ponto o brasileiro não está acusando nos outros, no governo, alguma coisa que ele tem às vezes dentro dele, uma tendência que ele tem dentro dele, e que ele não aceita. Né? Mesmo porque, num regime democrático, quem escolhe o governo é o povo, não é verdade? Tá? E outra coisa também que é muito que tem que ficar gravada, gente, tá? É que é o seguinte, tanto essa quadratura aqui quanto essa oposição, elas são fortíssimas, tá? Porque Júpiter tanto é o regente do ascendente como é o regente do meio do céu. Né? Pode ver que o ascendente em Peixes e meio do céu em Sagitário. Tá? E sempre que num aspecto o regente de uma das partes está no signo da outra parte, né? Ó, uma parte é Sagitário, o regente de Sagitário está na outra parte da oposição. Né? Que é Peixes, né? E o regente de Peixes, que é Júpiter, está na outra parte da quadratura. Né? Então, isso daí reforça o aspecto de uma maneira espetacular. Tá? Então, a mera presença de Júpiter aqui nessa conjunção reforça demais esses aspectos de quadratura e oposição. Tá? E aumenta a importância dessa conjunção. Tá? Então, a gente tem aqui realmente um posicionamento chave no mapa do Brasil. Tá? Trânsitos que afetam essa conjunção têm o poder de mexer pesadamente, entendeu? Tanto com a população, né? Tanto com a identidade nacional, tanto com o governo, ok? Então vamos passar a analisar os estragos que trânsitos pesados passando por essa conjunção encrenqueira, né, entre aspas, já fizeram na vida do Brasil.
né? Vamos começar com a proclamação da República, que na verdade não passou de um golpe militar, como eu sempre digo, né? Mas que insiste em chamar de proclamação. Tá? Vamos dar uma olhada. Olhem que maravilha a gente tem aqui, gente. No dia 15 de novembro de 1889, tá? Netuno e Plutão estavam em cima daquela conjunção Lua-Júpiter, tá bom? Ou seja, nós tivemos um governo monárquico que foi liquidado, então tem aqui a presença de Plutão, que Plutão liquida com as coisas, tá? E também temos Netuno, e Netuno faz com que a gente não se esqueça do seguinte, tá? Primeiro que a proclamação da República ela foi startada por conta de uma fake news, ok? Militares fizeram correr o boato pelo Rio de Janeiro que o imperador tensionava mandar prender o Marechal Deodoro da Fonseca, o que não era verdade, mas isso fez com que as tropas saíssem dos quartéis e dessem o golpe, tá? E outra coisa também é que o povo ficou anestesiado, né? Tem um jornalista republicano da época chamado Aristides Lobo, tá? Que ele escreveu um artigo dias depois dizendo assim, ó, o povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditaram seriamente estar vendo uma parada, ou seja, uma parada militar. Ok? Inclusive há um livro muito interessante, tá bom? Que eu tive a felicidade de ler, tá? Que eu vou recomendar para vocês aqui, que é de um historiador muito bom chamado José Murilo de Carvalho, chamado justamente Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi, tá? Eu recomendo fortemente a leitura desse livro aqui, tá bom? Mas essa frase do Aristides Lobo explica maravilhosamente a presença desse Netuno aqui, né? Outra coisa, Saturno estava oposto ao ascendente. Vamos colocar aqui, ó. Então a gente primeiro estava aqui, ó, com essa conjunção em cima, com esses dois em trânsito conjunto a essa conjunção, né, que é fruto aqui do nosso vídeo, né? Fazendo aqui, ó, quadratura ascendente, oposição ao meio do céu. Mas nós também temos Saturno aqui, se opondo ao ascendente do Brasil, tá aqui, ó. Não, peraí. Se opondo ao ascendente do Brasil, tá? Quadrando o meio do céu e quadrando a nossa conjunção encrenqueira, que tá aqui, ó. Entendeu? Ou seja, as classes mais conservadoras estavam opostas aí à identidade nacional. Tá? Mesmo porque o povo era monarquista, né? O país era monarquista, a população era monarquista. Tá? E esse Saturno estava em tensão com o governo, né? Muito provavelmente por conta da abolição da escravatura, né? O que fez com que a monarquia perdesse apoio daquelas classes produtoras que usavam mão de obra escrava, né? Os produtores rurais que usavam mão de obra escrava. Então, a gente teve aqui também uma tensão. Muito provavelmente esse Saturno, aí, essas classes conservadoras, ajudaram aí na brincadeira. Tá? Mesmo porque eles perderam muito dinheiro com a abolição da escravatura, né? E acabaram tirando o apoio da monarquia. Okay? Observem que, para as coisas ocorrerem, uma andorinha só não faz verão. Né? Houve um processo de liquidação da monarquia que corria nos subterrâneos da sociedade e que acabou saindo uma hora para fora, que é representado aí por Plutão. Temos fake news de uma população anestesiada, que é no caso Netuno, e classes conservadoras descontentes agindo, né, que é representado por Saturno. Ou seja, não é só um único planeta passando ali que vai determinar o fato que ocorre. Tem que ter um conjunto, né, de planetas, um conjunto de fatos ocorrendo, que dê uma força de mudança para certas situações ocorrerem, ok? Mas vamos para o segundo caso que eu apurei aqui, que é justamente a chamada Revolução Constitucionalista de 1932, que aconteceu aqui em São Paulo, né? Talvez pessoas de outros estados não conheçam esse fato histórico que se deu no governo Vargas, né? Foi uma guerra civil, tá? Onde São Paulo se levantou contra o governo Vargas. Tá? Então São Paulo não fez propriamente uma revolução, mas sim um levante contra o governo Vargas. Tá? Eu estou deixando um vídeo aqui na descrição que explica esse levante e os motivos desse levante. Tá? Basicamente, o estado de São Paulo, que na época ela já era considerada a locomotiva nacional, né, em termos de economia,
ele se levantou contra o governo Vargas porque este não estava cumprindo a sua promessa de convocar uma constituinte, né? Lembrando que Vargas já havia dado um golpe em 1930 e estava tentando sufocar o estado de São Paulo politicamente, né? Por conta do medo que ele tinha do poderio econômico de São Paulo. Aí São Paulo se insurgiu e foram meses de luta, meses de uma guerra civil sangrenta. Tá? Mas vamos ao mapa. Então vamos analisar aqui. Ó. Marte tinha acabado de passar pela conjunção Lua-Júpiter. Tá? Ainda estava fazendo conjunção, entendeu? Não exata, mas ainda estava fazendo essa conjunção. Mas estava em quadratura com o Sol do Brasil, tá? E em oposição ao meio do céu do Brasil. Ou seja, estava se opondo ao governo brasileiro, certo? E em tensão, fazendo tensão com o presidente do Brasil, né? Que era o chefe do governo do Brasil. Tá? E Netuno, novamente, né? O planeta da fake news, o planeta das coisas mal contadas, né? Fazendo o quê? Ó? Fazendo uma quadratura aqui, fazendo uma tensão com aquela conjunção Lua-Júpiter. Mais uma vez, essa conjunção Lua-Júpiter metida na encrenca, né? Metida aí na confusão. Tá? Aí nós temos também o quê? Nós temos as forças conservadoras quadrando os militares brasileiros. Ou seja, muito provavelmente as forças conservadoras andaram se metendo aí nas ações militares, andaram se metendo nas ações de guerra, andaram confabulando com militares aí. Tá? Mais uma vez essa conjunção metida aí numa encrenquinha que foi lá no 7 de setembro de 1822, tá bom? Podem observar no mapa que Saturno, né, as forças conservadoras, estavam no começo da casa 12 do Brasil. Ou seja, elas estavam ocultas, né? Provavelmente elas estavam manipulando, né, de forma oculta os acontecimentos os acontecimentos militares que estavam surgindo, né, que estavam ocorrendo. Ok? Na verdade, a história da Revolução Constitucionalista de 32 ela tem várias versões, né? Alguns falam que aquele motivo, né, aquele mote de fazer um levante por conta da Constituição, por conta de que Vargas estava querendo se tornar um ditador, né, e não convocava uma nova Constituição, tá? Esse teria sido o motivo do levante. Na verdade, isso só foi fachada, porque o que estava por trás era o interesse das oligarquias paulistas em reconquistar o poder que a Revolução de 30 lhes havia tirado. Né, aquela coisa da República do Café com Leite. E também contra os direitos trabalhistas que Vargas estava implementando no país. Tá? Isso é uma versão que corre. Tá? Por outro lado, Vargas não me convence de nada de que a intenção dele sempre foi ser um ditador. Né? Tanto que quando houve a Constituição de 1934, né, que ele chamou a Constituinte de 1934 e proclamou uma nova Constituição, ele rasgou a Constituição em 1937 e se tornou um ditador. Ele já havia rasgado a Constituição de 1891, rasgou a Constituição de 1934 e se tornou um ditador. Tá? Então, para mim, Vargas sempre quis ser um ditador. Né? Então, não é uma figura que me cause confiança no sentido das intenções dele. Okay? Mas vamos falar um pouquinho agora sobre a Intentona Comunista de 1935. Né? Tem um livro muito interessante que eu tive a felicidade de ler também, chamado Camaradas, escrito pelo William Vac. William Vac é aquele jornalista que era da Globo e que, se eu não me engano, agora acho que está na CNN. Né? E que quando ele era correspondente na Europa, tá, nomeadamente lá na Alemanha, um pouco depois da queda da União Soviética, né, ele foi até Moscou e escarafunchou nos arquivos da KGB para fazer uma pesquisa sobre a Intentona Comunista. Né? E dessa pesquisa nasceu o livro Camaradas, tá? E ele descobriu algo que o senhor Luiz Carlos Prestes sempre negou enquanto esteve vivo, né? Que a Intentona Comunista, liderada por ele, Luiz Carlos Prestes, foi gestada, parida, organizada e financiada por Moscou. E a Olga Benário, ela era agente do Serviço Secreto Militar Soviético, ela havia sido recrutada pelo 4º Departamento do Estado-Maior do Exército Soviético lá na Alemanha, onde ela era nativa, porque ela era alemã, né? E ela veio para cá para ser guarda-costas do Luiz Carlos Prestes e acabou se tornando amante dele, acabou tendo filho com ele e tudo. Né? Esse mapa aqui é interessante, gente, pelo seguinte, ó, vamos olhar aqui. Aqui a gente tem Júpiter, né? Júpiter é símbolo daquilo que vem do estrangeiro. Né? Júpiter é símbolo daquilo que está além fronteiras, né? Que está em oposição justamente à nossa conjunção, motivo desse vídeo aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui direitinho, ó. A conjunção está aqui.
Ok? E aqui, ó, Júpiter está aqui, oposto à Lua, oposto ao próprio Júpiter do Brasil. Ok? Só que nós tínhamos Saturno no ascendente. Olha aqui, Saturno no ascendente do Brasil. Esse Saturno estava quadrando o meio do céu do Brasil, quadrando esse Júpiter em trânsito, quadrando a nossa conjunção. Né? E em trígono com os militares do Brasil, com Marte, estava em trígono com os militares brasileiros. Tá? O que a gente pode interpretar desse simbolismo todo? Que quem segurou as pontas aqui, de novo, foram as forças conservadoras. Tá? Forças conservadoras que a gente pode dizer que podem ter sido em termos de tanto de classe social, como em termos daqueles que mandavam no país, é que se reagiram e não permitiram que a bagunça prosperasse. Tá? Mesmo porque foi sério o que aconteceu, tá? Apesar de hoje em dia passarem um pouquinho o pano, mas a rebelião aconteceu dentro dos quartéis, onde militares brasileiros mataram militares brasileiros. Muitas vezes a covardia. Né? De forma que, até hoje, um dos motivos dos militares brasileiros serem muito anticomunistas é por conta dessa intentona comunista de 35 aí. Tá? Tem um livro que depois eu vou recomendar aqui para vocês lerem, que é de um militar linha dura da época do regime militar, chamado Silvio Frota, chama-se Ideais Traídos, que ele conta a história, ele faz todo o apanhado da vida militar dele. Ele era muito linha dura, muito tipo dinossauro mesmo. Né? Mas ele conta a história um pouquinho da intentona comunista também, do que aconteceu lá. Né? E de novo nós temos aqui a conjunção, né? Netuno participando da encrenca, o Netuno conjunto ao Sol. Né? Gozado que Netuno, durante todos os anos 30, ele vai estar aí brincando nessa posição com o Sol do Brasil. Isso me lembra muito Getúlio Vargas. Quem leu a biografia do Getúlio Vargas vai ver que Getúlio Vargas era uma criatura bem netuniana. Tá? Você não sabia o que ele pensava, você não tinha ideia qual ia ser o próximo passo dele. Ele sempre lançava uma névoa em relação às atitudes dele, lançava uma névoa em relação aos aliados dele. As pessoas nunca sabiam o que Getúlio Vargas ia fazer. Né? Então tinha gente que tinha medo até do Getúlio Vargas, porque, sabe, às vezes ele ficava assim olhando, às vezes quando ele dava uma risadinha, alguma coisa que ele pensava, fala, pô, esse homem me dá medo, pô, esse cara a gente não sabe o que ele pensa, a gente não sabe o que ele fala. Ele era uma criatura extremamente netuniana. Né? E durante todos os anos 30, Netuno ficou passeando aí, né? Indo e voltando em Virgem aí, conjunto ao Sol do Brasil, conjunto a Mercúrio também. Tá? Esse simbolismo aí de Netuno me impressiona muito. Tá? Aí no mapa do Brasil durante os anos que Getúlio teve no poder. Não é verdade? Sobre a intentona comunista, além do livro do William Vac, que eu citei, né? Vocês podem também ler A Rebelião Vermelha, de Stanley Hilton. Né? Vocês podem ler também a trilogia da biografia do Getúlio Vargas, escrita pelo Lira Neto. E podem também tentar ler aquele livro da Alzira Vargas, né? Que é Getúlio Vargas, Meu Pai. Todos eles aí entram também em detalhes a respeito da intentona comunista de 1935. Tá? Todos eles, graças a Deus, eu tive a felicidade de ler. O próximo mapa, gente, é o trânsito no dia da declaração de guerra do Brasil às potências do eixo, na Segunda Guerra Mundial. Esse trânsito, eu confesso que me deixou meio bolado, mas vamos dar uma olhada. Então temos aqui o mapa do dia da declaração de guerra do Brasil ao eixo, né? Alemanha, Itália e Japão. Tá? E nós vemos aqui que Júpiter estava bem em cima, que Urano estava bem em cima da conjunção Lua-Júpiter do Brasil. Não vejo isso aqui como uma declaração de guerra, por isso que o mapa me deixa meio bolado, porque Urano não é uma declaração de guerra. Né? O que a gente pode interpretar aqui é que o brasileiro, que sempre foi um povo avesso à guerra, que sempre foi um povo totalmente avesso a conflitos, a beligerância com outros países, não que o país não seja violento, o país é violento. Mas o Brasil não é um povo de querer ficar declarando guerra para ninguém ou de ficar indo para cima de ninguém em termos militares. Né? E aqui mostra o que parece ter sido uma mudança de mentalidade, né? Mesmo porque Urano rege a mente. Né? Parece ter sido uma mudança de mentalidade, porque a população pediu a guerra. Né? Os estudantes, os estudantes, Mercúrio, pressionaram o governo,
Mercúrio conjunto a Marte pressionar o governo para o Brasil entrar na guerra. O Brasil entrar na guerra é por conta do afundamento dos barcos, tá? Então o que eu noto aqui dessa conjunção de Urano é a mudança de mentalidade que o brasileiro teve, tá? Sem falar que Marte também estava quadrando, apesar de ser uma quadratura bem separativa, mas Marte estava quadrando essa conjunção aqui, tá? A gente pode olhar por aqui, ó. Marte já entrando em conjunção com o Sol do Brasil, quadrando a conjunção Lua-Júpiter do Brasil, né? Então, o que eu interpreto dessa data aqui é uma mudança total, uma mudança na mentalidade do povo, que é uma ruptura na mentalidade do povo. O povo sempre avesso a esse tipo de beligerância, sempre avesso a esse tipo de mentalidade, entendeu? Partindo aí para cima e pedindo uma guerra, né, por conta do afundamento dos barcos, tá ok? O próximo mapa, gente, são os trânsitos do famoso dia 31 de março de 64, né? Sendo que, na minha opinião, 64 foi um ano que ainda não acabou, né? As pessoas costumam dizer que 1968 teria sido o ano que não acabou ainda. Tem até um livro, né, que eu tenho aqui, que eu tive a felicidade de ler, chamado 1968, o ano que não acabou, Zuanir Ventura, né? Mas eu não concordo, né? Para mim, quem não acabou ainda foi 64. Mesmo porque quem pariu os acontecimentos de 68 foi 64. Né? Os acontecimentos de 64, tá? Eu, modéstia à parte, posso dizer que é um dos acontecimentos históricos brasileiros dos quais eu mais pesquisei. Se eu colocar aqui os volumes de livros e artigos que eu já li a respeito, inclusive alguns artigos e livros da época, né, que mostravam como é que estava a conjuntura da época, né, como é que estava o clima da época, né? Sem modéstia, eu digo para vocês que é de impressionar, tá? E reforça ainda mais aquele meu conselho para vocês de lerem e pesquisarem por conta própria, tá? Não consumam aí opiniões e versões pré-fabricadas, tá? Opiniões e versões ideologicamente pré-formatadas, tá ok? A etiologia dos acontecimentos de 64 ela é muito complexa, tá? O que é etiologia? Etiologia é o estudo das causas, né? As causas de 64 e todos os fatores que levaram ao golpe de 64, eles são extremamente diversificados, tá? E chegam a remontar à época do primeiro reinado, né? Eu estou falando de Dom Pedro I ainda, tá? Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre 64, trazendo os dados que eu pesquisei, os livros que eu consultei, os autores, tanto à esquerda quanto à direita, né? Se vocês interessarem por começarem nisso daí, eu recomendaria para vocês de início 2 livros excelentes sobre o assunto. Um deles é do historiador Jacob Gorender, tá? Chamado Combate nas Trevas. Tá? O Jacob Gorender era do PCdoB, ele combateu o regime militar via luta armada, né? E nesse livro, principalmente nos 10 primeiros capítulos, ele faz uma análise histórica maravilhosa, tanto do período como de fatores que deram origem àquele período. Né? E, lógico, ele era comunista, era do PCdoB, ele tinha lado, né, ele era partidário de um dos lados, mas eu não senti nele aquela coisa panfletária, aquela coisa, sabe, de fazer... Não, ele faz uma análise precisa, racional, entendeu? E não panfletária da questão, tá? Eu recomendo muito esse livro dele, principalmente os 10 primeiros capítulos, tá ok? E o outro chama-se 1964, Golpe ou Contragolpe, do historiador Hélio Silva. Tá? Eu recomendo principalmente a introdução desse livro, tá? Onde ele entra um pouco também na etiologia dos acontecimentos que levaram ao 64. Tá bom? Esses 2 livros aí de introdução seriam excelentes para quem quer começar nesse tema, beleza? Mas vamos aí ao mapa. Então a gente tem aqui o mapa do 31 de março de 1964. É um mapa muito interessante. Tá? Primeiro, vamos destacar aqui que nós temos Saturno no ascendente do Brasil, oposto a Urano, que estava no descendente do Brasil. Lembram num vídeo que eu coloquei, não sei se todos já assistiram, Saturno e Urano, um novo contra o velho? Então, então aqui é bem o novo contra o velho, tá? Entendeu? Você tinha forças que eram revolucionárias, né? Forças que tentavam algum tipo de mudança, algum tipo de ruptura naquilo que já existia, e forças que queriam manter o que já existia. Tá? Ambas em quadratura
com a nossa conjunção encrenqueira. Tá? Vem aqui a conjunção encrenqueira, ambas em quadratura com a conjunção encrenqueira. Saturno estava em trígono com Marte, ou seja, estava em trígono com as Forças Armadas, só que Urano também estava em sextil com as Forças Armadas. Aqui, ó, Urano em sextil com as Forças Armadas. Tá? Tem que lembrar que houve muitos militares que estavam do lado das forças da esquerda, né? Tanto que no livro do Hélio Gaspari, né, aquele daquela pentalogia que ele fala sobre a ditadura, ele conta que as maiores vítimas, a classe que teve a maior quantidade de pessoas caçadas do golpe de 64, foram justamente os militares. A gente não pode esquecer que o golpe de 64, entre os muitos fatores que ele teve, que eu já disse, é um negócio muito complexo, também foi um ajuste de contas entre militares. Tá? Podemos esquecer isso. Outra coisa interessante também, ó, Plutão conjunto ao Sol do Brasil. Ou seja, um presidente deposto, um presidente liquidado, um chefe de governo deposto, um chefe de governo liquidado. Perfeito? O outro mapa, né, cujos trânsitos eu já tive a oportunidade de falar aqui no canal, são do dia que iniciaram as jornadas de julho de 2013, né, que na verdade começaram em junho. Né? Isso tudo está fazendo 10 anos agora. Né? E eu estou estranhando, né, o silêncio da mídia a respeito dessa efeméride aí, dado a importância daqueles movimentos todos de 2013. Né? Eu não sei porque a mídia não está comentando sobre o assunto, né? Já que está fazendo aniversário de 10 anos agora. Tá? Se bem que eu, como não confio na mídia nacional, ela abrindo a boca ou fazendo silêncio sempre vai me deixar com o pé atrás. Tá? Mas vamos lá dar uma analisada no mapa. E aqui está o mapa do dia 6 de junho de 2013, que foram as primeiras manifestações das famosas jornadas de julho de 2013. Né? Eu já coloquei, inclusive tem um vídeo que eu cito sobre isso, tá? Que Netuno começou a transitar pelo ascendente, né, conforme está aqui no mapa do Brasil. Ó. Vamos olhar aqui. E Netuno sempre significa o quê? Dissolução. Né? Então, naquele vídeo eu falei que começou um processo talvez de dissolução da identidade nacional. Tá? Marte estava aqui, né, conjunto à nossa conjunção encrenqueira. Aqui, ó. Marte conjunto à nossa conjunção encrenqueira. Entendeu? E essa aí é a quadratura de Netuno com Marte, a quadratura de Netuno com essa conjunção aqui. Né? Ou seja, forças irracionais, forças que talvez fossem nebulosas, forças que secretas, ocultas, alguma coisa desse tipo, que isso tudo é Netuno, né? Interferindo aqui na quebradeira e naquela baderna que foi lá as jornadas de julho de 2013. Entendeu? E aí, de novo, aqui, ó, Saturno aqui, né, conjunto aos militares, tá? Conjunto ao Marte do Brasil, que são os militares. Então, muito provavelmente o que tem aqui, o que pode ter acontecido aqui é que os militares, as forças conservadoras seguraram o braço dos militares. Tipo assim, ó, não segura, ó, porque veja bem, Netuno também estava em trígono com os militares do Brasil, aqui. Mas talvez Saturno tenha segurado a mão e falar, não se metam, fiquem na de vocês, porque a coisa pode piorar aí, tá? Ok? Então, mais uma vez aqui, a nossa conjunção encrenqueira envolvida no assunto, tá? Há também o mapa do 8 de janeiro último, né? Que foi a data daquela baderna idiota que aconteceu lá em Brasília, tá? E a gente vai verificar que Marte estava pressionando a conjunção Lua-Júpiter. Confiram aí. E aí está o mapa do 8 de janeiro último, né? O mapa das bagunças lá de Brasília. Né? De novo, a nossa conjunção aqui encrenqueira ativada por Marte. Mas o que me causa espécie é que aqui Marte parece que foi uma andorinha só que fez verão, porque o Marte não está ativado por nenhum outro planeta, principalmente planeta geracional, que determinam mudanças de ciclos, determinam mudanças, rupturas, determinam uma série de coisas que torna o evento importante, que torna o evento histórico. Né? Aqui não, aqui parece ter sido uma simples baderna.
Tá? Você não tem Netuno, você não tem Urano, você não tem Plutão, você não tem Saturno aqui influenciando esse Marte. Entendeu? Meio que foi algo bem coisa de baderneiro mesmo, coisa de vândalo mesmo. Não teve nada histórico envolvido nisso daí, tá? O que a gente tem, tá? E que foi uma característica já que vem já de muitos anos, é isso aqui, que é essa fake news que tá assolando o Brasil aqui, ó, tá vendo? Que é Netuno numa oposição exata com o Mercúrio do Brasil. Isso aqui é fake news, tá? Isso aqui é fake news, isso aqui é notícia falsa, isso aqui é contra-informação, notícias nebulosas, isso aí tudo, tá? Isso aí está acontecendo direto, já há muitos anos isso daí, já que Netuno é um planeta lento. Mas não me pareceu que essa baderna de Brasília tenha sido algo assim, que tenha sido uma grande conspiração tipo 64 ou tipo 1935, não. Por último, vamos dar uma analisada num mapa que me preocupa muito, né? Nos trânsitos, né? Que me preocupam muito, que são os trânsitos de julho de 2026, tá? Onde uma conjunção de Marte e Urano em trânsito estará em cima da conjunção Lua-Júpiter encrenqueira, né? Encrenqueira entre aspas, do Brasil, tá? Eu já explorei esse assunto no outro vídeo, de forma que vamos dar uma olhada novamente, tá bom? E esse é o mapa de julho de 2026 que tanto me preocupa, tá, gente? Porque veja bem, ó. Ó quem vai estar em cima aqui daquela conjunção encrenqueira, né? Júpiter Urano com Marte. Tá? Marte não vai estar mais sozinho, Marte vai estar com Urano aí. Né? Então a gente vai ter algum processo de ruptura, algum processo de mudança, talvez da mentalidade, ou então mudança daquilo que a sociedade está acostumada a agir. Né? Lá no mapa de 1942, eu interpretei Urano aí como uma mudança de mentalidade do brasileiro. Né? Mesmo porque Urano é um planeta mental, é um planeta de ideias. Tá? Então é uma mudança na ideia do brasileiro. O brasileiro pediu uma guerra. Aqui lá se sabe o que o brasileiro vai pedir, o que o brasileiro vai exigir aqui, mesmo porque vai estar junto com Marte, então é violência junto. Né? É mudança de ideais, ruptura de ideais, né? Ideias violentas junto com violência que inclusive pode ser física, a gente está falando de Marte. Né? A gente vai ter Júpiter aqui, Júpiter vai estar em Leão, comecinho de Leão, fazendo um sextil com isso daqui. Ok. Esse Júpiter pode ser influência de religiosos, mas pode ser influência de potências estrangeiras, mesmo porque Leão está envolvido, né? Potência, né? Poder. Pode ser alguma potência estrangeira interessada na bagunça que pode se tornar o Brasil. Tá? Aqui nós temos os militares e Júpiter quadrando esses militares. Olha aqui. Fazendo algum tipo de pressão em cima desses militares. Tá? E os militares também passando por um processo de transformação, porque Netuno também, o Plutão também os estará quadrando. Aqui, ó. Perfeito? Por outro lado, né, Plutão vai estar se opondo a Júpiter. Tá? E nós vamos ter Netuno pressionando o Plutão do Brasil aqui. Tá? Alguma coisa relacionada com, como é segunda casa, e Plutão fala muito de riquezas de subsolo, fala muito de riquezas minerais, fala muito das riquezas que estão abaixo da terra. Não se sabe que tipo de interesse pode estar envolvido aqui, que tipo de interesse nebuloso pode estar envolvido aqui. Tá? E aqui vai ter um sextil nessa brincadeira. Tá? E Plutão também vai estar fazendo, aqui no caso é um outro sextil aqui, ó. Gerou um pentágono sinistro. Né? Lá se sabe o que vai acontecer aqui em 2026, envolvendo ideologia, porque temos Urano, envolvendo interesses nebulosos em cima do nosso subsolo, envolvendo potências estrangeiras ou religião, por conta desse Júpiter, envolvendo os militares, envolvendo transformações revolucionárias por conta desse Plutão aí em Aquário, tá bom? Lá se sabe o que vai acontecer. Com um agravante, tá? A gente não terá forças conservadoras fortes para segurar as pontas. Saturno vai estar em Áries, tá? Saturno em Áries, que ele não vai estar angular, Saturno não está angular,
e ele está em Áries, ele está em queda, Saturno vai estar muito fraco aqui. Tá? Então eu sinto que não podemos contar com nenhum tipo de força conservadora que ponha panos quentes ou segure as contas. Tá? O que dá a entender aqui é que o bicho vai pegar. E dá a entender aqui é que o bicho vai pegar. Ok? Lembrando que a astrologia não é determinista, né? A astrologia ela aponta para um conjunto de possíveis acontecimentos ou então para cenários possíveis de acontecer, de forma que eu espero que em 2026 não aconteça nada, né? Que o Brasil volte a crescer e principalmente que o Brasil se pacifique ideologicamente, né? Pois essa fratura ideológica que está infestando aí todos os espaços e todos os debates acaba no final nos dividindo, né? E pode acabar virando até um problema de segurança nacional, tá? Porque uma nação dividida em grupos, uma nação dividida em facções, onde mais ninguém se sinta brasileiro, tá? Ela é presa fácil para quem quiser entrar aqui e dominar. Basta explorar essa divisão nojenta que está acontecendo entre nós, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso daí, tá bom? Bom, gente, por hoje é só. Novamente, eu estou deixando aqui o link para o meu grupo de estudos de astrologia moderna no Telegram, né? É aquele um grupo exclusivo de astrologia, mas também pode se falar de tarô. Mas é o que eu sempre lembro, tá? São proibidas as postagens de cunho político e de proselitismo político ideológico, proselitismo partidário, tá? Se você gostou do vídeo, deixa aí um joinha, tá? Se inscreva no canal se for do seu interesse. Compartilhe o vídeo caso você tenha amigos que gostem do assunto, tá bom? E também não esqueça de deixar o seu comentário caso vocês queiram, ok? Fiquem com Deus. Tenham uma boa semana a todos, cuidem-se, tá bom? E até mais. Tchau.